Bom dia, manhã de 10 de janeiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 741. Estamos vendo dificuldades na epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 21, lemos assim, Tiago 2, 21. Assim está escrito: Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Interessante, Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras, enquanto que Paulo ensina-nos que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Romanos 1, 17, Romanos também 4, verso 5, mostra-nos que a justificação vem pela fé. Paulo também fala disso em Tito, capítulo 3, verso 5, e diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9. Mas Tiago parece que contradiz essa declaração, ensinando que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, de acordo com Tiago 2, verso 24. Tiago também ensina que a fé sem obras é morta, Tiago 2, 26, enquanto que Paulo ensina que Abraão foi justificado pela fé em Romanos 4, verso 1 a 4. Tiago parece contradiz o que Paulo fala. Vamos então à solução dessa dificuldade. Tiago e Paulo podem parecer contraditórios se eles estivessem falando da mesma coisa, mas aqui há muitas indicações que eles não estão falando da mesma coisa. Paulo está mencionando a justificação diante de Deus, que só ocorre pela fé, enquanto Tiago parece que está falando da justificação diante dos homens ou diante das pessoas. E isso indica o fato que Tiago fala claramente que essa fé sem obras é morta. E isso mostra também que Tiago aponta para as obras como resultado de uma fé viva em Deus. Tiago 2, verso 18 a 20. Podemos também notar que Tiago reconhece que Abraão também foi justificado diante de Deus pela fé e não somente pelas obras. Abraão, ele diz, creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Tiago, capítulo 2, verso 23, e cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Portanto, Tiago concorda também que Abraão foi justificado pela fé, mas ele acrescenta as obras para mostrar que as obras de Abraão foram claras quando ele colocou o seu filho no altar. Notamos também que Paulo fala da justificação pela fé apenas diante de Deus, e como fruto da justificação, Paulo menciona também as obras. Então, notamos que não existe nenhuma contradição entre ser salvo pela graça por meio da fé, o que Paulo diz, e não pelas obras, com que Tiago está falando. Tiago está mencionando obras diante de Deus. E Paulo, em Efésios, também diz que nós somos salvos para as boas obras, Efésios 2:10. Portanto, não há nenhuma contradição aqui, e notamos que a justificação vem sim pela fé, e uma vez salvo, devemos praticar boas obras, como Tiago também fala aqui. Então, Paulo e Tiago
estão mencionando a mesma coisa, Tito 3:8. E podemos também relacionar o que Paulo e Tiago e sumarizar da seguinte forma, fazer um resumo. Paulo fala da justificação diante de Deus. Tiago fala da justificação diante dos homens. Paulo nos fala qual é a raiz da justificação. Tiago nos fala qual é o fruto da justificação. Paulo nos diz que a justificação é pela fé. E Tiago diz que a justificação vem também pelas obras. A fé, para Paulo, a fé produz boas obras. Para Tiago, as boas obras são prova de uma fé viva em Deus. Portanto, esperamos ter respondido a essa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 250 pastas com mais de 7.350 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.